Futaro Uesugi sempre tem um sonho muito estranho. Nesse sonho ele parece se casar, mas ele não conhece essa pessoa. Esse sonho parece mais uma profecia. Mas bem, o Uesugi é um garoto muito calado e que se importa com notas e que vive sozinho. Ele é bem esquisito, pra falar na realidade. Nisso ele acaba um dia se encontrando com uma garota, o qual ele nunca viu, e acaba comendo na mesma mesa que ela. Ela parece estar irritada com aquilo e ele também. Os dois começam a discutir e nisso ela percebe que ela tá com uma prova na mão. E nessa prova ele tá com a nota máxima. Logo ela pede pra ele ajudá-la a conseguir uma nota melhor, já que ela também tem notas ruins. Nisso ele acaba recusando, sendo até bem severo. Mas tudo muda quando ele recebe uma ligação da sua irmãzinha Raiha. Pelo jeito seu pai arrumou pra ele uma vaga de emprego onde vai se ver muito bem sendo professor particular de uma garota. Descobrimos que cada um tem problemas financeiros, então cada proposta veio bem a calhar. Mas descobre que basicamente essa garota é basicamente a garota com que ele acabou de recusar ajudar. O protagonista está desesperado. Ele sabe que não pode perder essa proposta. Então ele tenta ser gentil com ela e tenta se aproximar dela, até mesmo tentar comer junto dela de novo. Mas nisso ele acaba vendo que ela tá agora acompanhada de algumas pessoas, então ele meio que desiste. Mas uma garota acaba vendo ele e uma garota que estava na mesa com a Itsuki e acaba indo conversar com ele. Ela parece ser meio madura, mesmo aparentando ser da idade dele. Acabamos descobrindo que essa garota se chama Ishika e ela parece ter um jeitão de irmãozona por algum motivo. Depois descobrimos a garota quando ela está sozinha, resistindo do seu plano, e uma garota chamada Yotsuba acaba intervindo e acaba conversando com ele. Ela parece ser uma garota meio bobonca. Ela até mesmo diz que achou a prova dele e acaba encontrando duas provas pra ele. Uma que tem nota 0 e uma que tem nota 100. Ela é meio idiota e fica perseguindo ele por todo canto, esperando o agradecimento dele. Ele então, obviamente, inteligentemente, acaba entregando a prova com 0 de volta pra ela. Ela acaba até mesmo agradecendo. Essa garota é meio maluca. Futaro continua perseguindo ela. Então, ele acaba se encontrando uma garota chamada Miko, que aparenta ser uma das amigas da Itsuki. Ele acaba descobrindo que a Miko, por algum motivo, não gosta de chamar a Itsuki de amiga, o que ele acha estranho. Nisso, ele persegue ela até o prédio dela, um prédio enorme, muito bonito. E nisso, uma outra garota chamada Nina intervém junto de Miko. Ela acha que ele é um perseguidor. Mas então, quando a coisa fica feia pra ele acaba invadindo o prédio, correndo atrás de Itsuki. Ele corre o mais rápido possível e, depois de alcançá-la, ele finalmente diz a verdade pra ela. Ele conta que na verdade ele é o professor particular dela a partir de agora. Izzy fica chocado, ela até tenta recusar de início, mas não tem jeito. Agora é a verdade e agora, basicamente, ele será o tutor dela. Mas o que Futaro não descobre é que as amigas delas moram junto da própria Itsuki. Mas na verdade, não é nada disso. Futaro finalmente descobre uma coisa que estava na cara o tempo todo, mas que ele não queria acreditar. Na verdade, elas são quintuplas. São 5 irmãs gêmeas, são as irmãs Nakano. Com certeza foi uma grande surpresa para o nosso protagonista, mas ele não tem tempo para isso, tem que ensinar elas. E logo, nenhuma delas acabam querendo fazer isso. Ele até tenta, junto com o Jogo da Yotsuba, tentar chamar elas, mas nenhuma delas tem a menor vontade de aprender com ele por algum motivo. Mas bem, depois de muito tentar, ele acaba entrando no quarto da Ichika, aquela que parece ser mais madura. O quarto dela, por sinal, tá pior do que aquele quarto do cara do Zoom 100. Mas bem, ele acaba sendo provocado por ela. Ela não entende por que diabos um jovem acaba querendo tanto estudar. E ele acaba desistindo, até que Miko acaba encontrando com ele perguntando sobre uma jaqueta que ela estava lá e que ela acabou perdendo. Ela acaba acusando o protagonista de roubá-la. Só que isso faria muito protagonista se não fosse Nino que aparece usando a jaqueta. Logo as irmãs se juntam para comer e conversar. A única que parece que tentar estudar é Yotsuba, mas ela ainda assim não consegue muito. Além disso, ela não tem nenhum desejo de estudar, só conversando. Apesar disso, o Nino que estava com o protagonista começou a querer ajudar, se tomar com ele, dando biscoitos, etc. Mas ela ficava dizendo coisas do tipo, como se não precisasse de professor particular. Isso acaba assustando o Futaro, o qual ele acaba bebendo um pouco de água. Nisso, do nada, ele acaba acordado dentro de um carro. Ele teria uma enorme conta para pagar do táxi se não fosse por isso que estava ali. Ele finalmente percebeu que Nino ia dando a comida dele, a água dele. Isso que acaba pedindo pra ele desistir disso. Elas não vão querer estudar por nada, mas ele diz que não pode. Tem por elas que ter algum motivo pra isso. Nisso, Raiha, irmão do protagonista, acaba chamando ela pra comer pela fofura de Raiha, isso que acaba aceitando. Lá dentro, ela acaba percebendo como eles são pobres e com dívidas ele tem. E diz que então, finalmente ele percebe o porquê ele não pode desistir daquilo. No final, isso que acaba entendendo, mas acaba dizendo pra ele que não vai participar daquilo e que era pra ele realizar por conta própria. Ele então tem uma ideia na mente de apenas ajudar as irmãs que têm problemas com notas baixas, assim evitando problemas. Mas ele não entende, não sabe de uma verdade. Todas elas quase perderam de ano por ter notas muito baixas. Então, enquanto ele vai enfrentar grandes problemas a partir de agora.
O episódio ele seguir faz o plano, ele faz uma prova para saber como elas são inteligentes. Elas acabam aceitando porque é um desafio para elas praticamente. Então elas fazem a prova, realizam aquela atividade. E nisso o protagonista percebe o quão boas elas são muito ruins. São uma nota das 5 dão nota 100. Então ele finalmente percebe que o trabalho vai ser pesado. O protagonista vem se esforçando muito por elas e não tem ganhado uma resposta muito boa. Nisso, quando ele se encontra com elas na escola, ele acaba fazendo uma pergunta para elas se elas têm uma capacidade boa, e o qual elas não consegue responder, principalmente a isso que no caso. Só que quando o protagonista percebe que elas não estão se aproximando dele, ele percebe que basicamente a Miko, tinha acertado essa resposta na atividade que ele tinha feito, então por que ela não tinha respondido por ele? Então ele decide se aproximar um pouco mais da Miko. Nisso ele percebe que ela tem um estilo de vida mais maduro, diferente das outras irmãs. E nisso ele percebe que basicamente que a Edgar, por exemplo, quer viver uma vida mais adolescente, com romance e tal. E isso provavelmente não liga muito pra isso, na verdade ele meio que detesta até. Só que nisso percebemos que basicamente a Miko parece estar apaixonada por alguém. As irmãs percebem isso e o protagonista fica até um pouco irritado com isso, até porque isso pode atrapalhar os estudos. Enquanto o Futaro pensava naquilo, ele recebe uma carta de Miko chamando ele pro terraço. Ele não entende o que é aquilo, até ele finalmente coloca na mente: será que a Miko gosta de mim? Isso faria todo sentido por ela não ter respondido aquela pergunta. Então ele fica muito nervoso com aquilo. É a primeira vez que talvez ele recebeu uma declaração. Apesar disso, ele vai lá pro terraço, confiante que aquilo não é verdade. Mas Miko chega lá, ela chega lá e ela faz com toda fala como se realmente fosse declarar pra ele. Ele fica todo envergonhado, mas quando ela vai se declarar pra ele, entre aspas, ela acaba apenas respondendo a pergunta da que ele tinha falado antes. Ela só queria falar isso o tempo todo. Mas quando o protagonista vai segurar ela pra perguntar o que diabos ela fez isso, ele acaba derrubando o celular dela. E acaba vendo um poema de papel de parede no celular dela. E isso o Miko vira outra pessoa, ela fica totalmente irritada. E o protagonista não entende o porquê. Basicamente depois de um jogo que foi dado. E Orsay começa a gostar desse lado de imperadores, de chineses, etc. E com isso, ela começou a ter o seu gosto movido a isso. Então ela só que ela acha isso muito estranho. Mas quando a gente percebe que isso é uma abertura e começa a dizer que isso não é estranho, ela começa a fazer perguntas para eles então e falar sobre o assunto para ele. E isso durou até muito tempo, a tarde toda. Então ele finalmente fala que ela pode aprender muito sobre isso na aula dele, o que acaba fisgando ela. Mas quando eles estavam indo embora, tava tudo resolvido, ela acaba entregando uma lata pro protagonista de uma bebida e acaba dizendo que não tinha musgo naquilo, pelo que acaba não entendendo. E basicamente ela acaba percebendo que o protagonista não tem tanto conhecimento quanto ela sobre aquele assunto. Nisso ela acaba se decepcionando e dizendo que não é pra aula do protagonista. Nisso o protagonista viu aquilo como um desafio, e então começou a estudar sobre o assunto para acabar com ela. Ele até mesmo chama Miko pra uma carta de desafio e ia começar, mas ela acaba fugindo. Então ele começou a perseguição, ela se vestindo de Yotsuba, ela correndo dele o tempo todo. Mas nesse meio tempo eles começaram a fazer perguntas um pro outro e ele começou a responder, certo? E Miko começou a respeitá-lo, percebendo que ele realmente tinha aprendido sobre aquele assunto. Isso ele acaba se cansando e caindo no chão. E nisso basicamente o protagonista vai conversar com ela e entrega aquela bebida que ela tinha entregado pra ele e explicado sobre o assunto do muso. Miko fica feliz com aquilo, mas acaba dizendo que o protagonista desiste de ensinar ela, falando que ela é muito ruim, muito boa, dizendo que ela não tem qualidade das irmãs dela, se autodepreciando. Aí nisso o protagonista tem uma libertação na mente dele. Ele acaba falando pra ela que se todas as irmãs são quintuplas, o que cada uma pode fazer, todas podem. Elas são gêmeas. Além disso, todas elas têm suas próprias qualidades. Então ela mostra pra Miko que basicamente cada uma tinha respondido uma resposta correta naquela prova, mostrando que cada uma tinha um conhecimento diferente. Isso não significa que elas tinham coisa, elas são horríveis, potencial para crescer. Nisso Miko fica muito feliz e satisfeita. No outro dia, quando o Futaro estava ensinando a Yotsuba, Miko aparece então. Ela parece ter gostado do jeito que o protagonista agiu, mostrando empatia e consideração por ela. Ela percebe que o protagonista tinha reservado aqueles livros e tal, onde ele tinha aprendido sobre aquele assunto, e isso percebeu que o protagonista estava sério sobre aquilo. Então ela falou para o protagonista assumir a responsabilidade. Nisso Yotsuba pergunta se o Eisugi era o garoto que ela gostava, mas naquele momento ela acaba não respondendo. Então esse é o fim do segundo episódio. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem e até a próxima conversa. Valeu, falou!